Você, técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar, que não sabe fazer anotação de enfermagem, precisa. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo, mastigadinho, pontinho por pontinho, como você vai fazer essa anotação de enfermagem. E ao final do vídeo, ainda ganha um bônus, assim ó, de mão beijada, um e-book, né, com tudo que eu tô falando aqui no vídeo, tá? Tudo. E também ganha aí uma avaliação de uma anotação de enfermagem. Perfeita, tá? Então fica nesse vídeo, estuda esse vídeo e ao final pegue o e-book que é seu de graça, não precisa pagar, não precisa fazer nada. De graça, leva pro seu plantão, usa como guia e que você vai arrasar, deslanchar na enfermagem, tá? Um beijo, assista o vídeo aí, depois me conta o que você achou. Então, gente, o que nunca pode faltar na sua anotação de enfermagem, né? Eu tenho alguns pontos aqui e a gente vai falar sobre eles individualmente, tá bom? Primeira coisa, gente, o horário. Tudo que você vai fazer no seu paciente, você precisa colocar ali o horário, tá bom? Que você tá fazendo aquele procedimento. Ah, foi ali a hora que eu cheguei, 7 horas da manhã. Então você não precisa colocar 7 horas, aferir sinais vitais. 7 e 5, medicamento. Não, né? Vai colocar ali 7 horas com o paciente e coloca tudo que você fez ali dentro daquela 1 hora, né? Ali das 7 horas da manhã. Das primeiras 1 hora ali que você assumiu o paciente. Segunda coisa, estado geral do seu paciente precisa conter logo ali acima, né, na primeira hora que você fica com o seu paciente, né? Então coloque como seu paciente tá. É bom também você colocar o estado geral do seu paciente, depois das medicações, como que ele reagiu, o paciente reagiu bem às medicações, tá? Não precisa colocar sempre, mas é importante você colocar 3 vezes ao dia o estado geral do seu paciente, que é assim que você chega, depois das medicações e quando você termina o plantão. Terceira coisa que não pode faltar, sinais e sintomas. Os sinais vitais do seu paciente não pode faltar, né? Teve uma seguidora que perguntou quantas vezes coloca os sinais vitais. E minha querida, abri um parêntese aqui. Depende muito como que é o seu paciente. Se o seu paciente tem uma saturação muito baixa, óbvio que eu vou verificar a saturação do meu paciente mais vezes durante o dia, ali umas 3 vezes durante o dia, né? Se o meu paciente, ele é consciente, orientado, né, bom assim, tipo, ele não tem muita desaturação, a pressão dele não fica caindo, temperatura também não, 2 vezes no dia tá ótimo para você aferir os sinais vitais do seu paciente. E também quando você identificar alguma coisa diferente, sei lá, se o paciente tá fazendo muita expressão, enfim, pele pegajosa, então é bom você aferir os sinais vitais, tá? Mas assim, no geralzão, seu paciente tá bem umas 2 vezes quando você chega e quando você tá entregando seu plantão. Eu gosto de aferir 3 vezes. Quando eu chego, uma vez pela tarde e quando eu entrego meu plantão. Caso seu plantão for à noite, na noite, né? Quando você pega o seu plantão, uma vez na madrugada e quando você entrega seu plantão. 3 vezes ali tá ótimo, tá? Eu falei 2 vezes, mas eu acho um tempo muito grande, né? Ali o paciente pode ter uma desaturação, uma queda de pressão e a gente não vê. Então, umas 3 vezes, né? Recapitulando, é o essencial, tá bom? Beleza. Outro, procedimentos realizados. A enfermeira foi passar uma sonda. Anota, a enfermeira veio passar sonda em paciente e tudo mais. O paciente reagiu bem. A coloração também da urina, né? Ali você pode colocar também como tá a coloração da urina do seu paciente, a coloração também das fezes também, o aspecto das fezes quando você for fazer uma troca de fralda, mas isso a gente vai falar mais um pouquinho mais pro final do vídeo, tá? Então, procedimentos realizados, tá bom? Aspiração, instalação de dieta, instalação de água, você tudo anota, tá bom? Esses procedimentos tem que estar. Se você administra água no seu paciente, a gente tem aquele balanço hídrico. Normalmente as folhinhas de home care não tem, mas você pode colocar na sua anotação, infundido 150 ml de água, infundido 200 ml de dieta via GTT. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, a administração de medicamentos. Isso aqui é uma baita dica pra vocês.
Tem técnico que coloca assim, administrar o medicamento conforme prescrição médica. Gente, a prescrição médica tem milhares de medicamentos. Como é que eu vou saber qual que você administrou naquele horário? Vai que você administrou errado, né? Como eu falei, nossa anotação tem base ética e legal. Então, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou saber? Então, você coloca lá, às 8 horas, administrado dipirona. Você coloca a miligramagem, como você diluiu essa dipirona e a via que você administrou. E ao lado você também coloca como o paciente reagiu àquela medicação. Beleza? Estão pegando o gancho? Outra coisa, orientações dadas. Caso aconteça alguma coisa com seu paciente, o que você orientou para o próximo técnico? O que você orientou para a família? É importante, tá? Porque depois fala que você não falou, mas na sua anotação tá que você falou, beleza? Outra coisa, intercorrências. Paciente teve falta de ar, teve uma parada. Anota tudo que você fez, tá? Tudo. E no final você coloca sua assinatura e seu carinho, tá bom? Entendeu que não pode faltar na sua anotação de enfermagem, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for analisar uma anotação de enfermagem, beleza? Erros mais comuns na anotação de enfermagem. Primeira coisa, usar palavras vagas. Gente, como paciente bem, paciente, desculpa aqui, mas paciente cagou, paciente se virou. Gente, se virar é mudança de decúbito. Paciente bem, você pode substituir por paciente bem. Paciente orientado em tempo e espaço. Você vai colocar essas palavras vagas. Você vai usar os seus termos técnicos, tá bom? Outra coisa, rasurar. Gente, passar corretivo, rasurar a anotação, isso não pode acontecer, tá? Errou uma palavra, passa um risco, aqui, assim como tá aqui na tela, passa um risco, pronto, escreve na próxima. Sabe quando você faz redação, você tem que passar um risquinho assim? Escreve na próxima. Agora, se você errou 300 palavras na sua anotação de enfermagem, sinto muito lhe dizer, você vai ter que refazer sua anotação de enfermagem, tá? Outra coisa, escrever opinião pessoal. Eu acho que o paciente... creio eu que o paciente... Não, gente, vai escrever aquilo que é. Aquilo que você tem dúvida, tira a sua dúvida, depois você anota, tá? Inventar informações também que não existem. Muita gente inventa sinais vitais. E deixa eu falar, é importante você não inventar sinais vitais, tá? Isso, sempre lembre, isso tem base legal e ético, a minha anotação. Última coisa, escrever algo que não foi realizado. Eu não administrei medicamento no horário e eu vou colocar que eu administrei. Eu não vi saturação, vou colocar que eu coloquei. Gente, vocês não sabem o problemão que é isso. Então anote tudo, meu filho, não tenha preguiça, anote. Ah, mas meu paciente tá bem. Registre e anote, tá bom? Vamos lá, um exemplo na prática, gente, sobre a anotação de enfermagem ali nos primeiros momentos que você chega no plantão. Vou estar deixando escrito aqui na tela para vocês. Vamos lá. 8 horas. Paciente consciente orientado em tempo e espaço, vírgula, em ar ambiente, respirando espontaneamente. Aqui você já tá falando, gente, como seu paciente tá, beleza? Ele tá orientado em tempo e espaço, tá? Ele tá respirando o quê? Tá com algum dispositivo, alguma coisa? Não tá? Então ele tá em ar ambiente. O ar ambiente que a gente respira, assim como eu e você respira, é ar ambiente. Respirando espontaneamente, sem nenhuma ajuda de nenhum CPAP, nenhum oxigênio, nem nada, ele tá normal. Sinais vitais aferidos. Normalmente as folhinhas de home care atrás dela tem ali para você colocar os seus sinais vitais, mas coloque também na sua anotação de enfermagem, tá? Pressão, 120/80, a pressão tá ótima, frequência cardíaca, 78, frequência respiratória, saturação e temperatura. Você coloca ali tudo bonitinho, como vocês estão vendo aí. Aí pronto, aí ponto. Aí a gente vai pra outra coisa. Administrar a medicação conforme prescrição médica. Um erro constante, tá? É isso daqui. Conforme prescrição médica, o que a gente pode mudar? Administrar, sei lá, dipirona, 50 mg via GTT.
Acabou, você falou que você administrou o medicamento, a miligramagem e a via, perfeito. Ponto mantido sobre cuidados de enfermagem. Sei lá, 8 horas assim que você chegou no seu plantão, 8, 7 horas, enfim. Você também realizou um banho no leito? Coloca. Realizado banho no leito com a ajuda dos familiares, tá? Tudo que você fizer. Realizar troca de curativo, coloque lá. Tá bom, meu amor? Agora, gente, eu vou dar dicas pra vocês. Dicas finais, tá? Pra vocês aqui. Escreva de forma objetiva, que quem está lendo entenda, tá? Porque tem uns garranchão que a gente não entende. Então, escreva lá de forma objetiva. Outra coisa, use linguagem técnica, use termos técnicos. Quem está lendo sua prescrição é um técnico de enfermagem ou uma enfermeira, beleza? Registre logo após o procedimento, porque senão você esquece, tá? Eu sempre sou assim, eu faço uma coisa, já estou registrando. A não ser que realmente não dê, gente. A não ser que depois do medicamento já vem o banho, já vem muito sol, já vem... Mas sempre tem isso na mente, tá? Outra coisa, nunca deixe de anotar horas depois. Isso é muito importante, tá bom? Em um dos modelos do meu e-book e eu coloquei modelos prontos de anotações, tá? Exemplo de anotações de enfermagem para o dia a dia. Vocês podem usar isso como base, a minha anotação, beleza? Não tem problema, tá? Só não vai tirar daqui e colocar lá. Você precisa analisar como seu paciente tá, mas você pode usar ali como eu fiz, tudo mais. Seu paciente tá consciente orientado? Paciente consciente orientado. Vamos lá, para a primeira parte. Paciente estável. Situação do paciente, um exemplo de anotação. Paciente estável, 8 horas. Paciente consciente, orientado em tempo e espaço, em ar ambiente, respirando espontaneamente, tudo mais. Como a gente analisou nesse instante aqui. Isso aqui é quando o meu paciente está instável. Quando o paciente está com dor, eu vou anotar como? Vamos supor lá o horáriozinho, 9h15. Paciente queixando-se de dor em região lombar, administrar dipirona 1 grama endovenoso conforme prescrição médica. Ponto, mantido em repouso no leito, orientado a comunicar em caso de aumento de dor. Tá bom? Paciente não fala, comunicado a quem? Quem você comunicou? Se o paciente fala, você comunicou a ele. Mas se o paciente não fala, comunicado à família em caso de aumento de dor. Ponto. Paciente, quando estiver com febre, como é que eu vou fazer? Vamos supor, 10 horas. Paciente com temperatura de 38,2 graus Celsius, administrar dipirona 1 grama endovenoso, se o meu paciente ele conseguir engolir. Caso ele não consiga engolir, administrado via GTT, administrado, sei lá, via sonda nasoenteral. Beleza? Conforme prescrição médica. Ponto. Orientado aumento da ingesta hídrica e repouso mantido sobre avaliação. Perfeito. Administração de medicamentos. Administrado omeprazol 40 mg endovenoso conforme prescrição médica. Paciente tolerou bem os medicamentos sem intercorrências, tá? Lembrando, abre aspas aqui. Se você vai administrar só o omeprazol, você pode fazer dessa forma. Se você tiver administrado outro medicamento também, sei lá, no mesmo horário eu administrei omeprazol, losartana e dipirona. Eu não vou fazer uma anotação para cada. Eu vou colocar assim: administrado omeprazol 40 mg, vírgula, administrado dipirona 1 grama, vírgula, administrado losartana, sei lá, 4 mg, sei lá, gente. Endovenoso. Ponto. Você colocou ali quais os medicamentos que você administrou aquele horário e havia. Não precisa ser um para cada. Isso daqui é caso seja só um, beleza? Vamos lá. Curativo limpo. 14 horas. Realizado curativo limpo em ferida cirúrgica de abdômen. Aqui você vai colocar qual é o local ali anatômico, né? Qual é o local anatômico do seu paciente que tá essa ferida. Aqui no caso tá o abdômen. Sinais flogísticos ausentes ou sinais flogísticos presentes. O que são sinais flogísticos? Se tem presença de sangue, se tem presença ali de gruminhos, de pus, enfim, essas coisas. Ferida com bom aspecto. Aí você vai analisar o seu curativo. O meu curativo tá com bom aspecto ou não?
Então não, curativo não está em bom aspecto. Cobertura com gaze e fitas adesivas. Paciente orientado sobre cuidados. Se o paciente ele tiver em cuidados paliativos, você não vai falar com o paciente. Você vai falar com a família. E aí você comunica e coloca aqui, orientado família sobre os cuidados. Ponto. Troca de fralda. Como é que você vai colocar? Realizada a troca de fralda, regiões perianal e glútea íntegras, sem sinais de hiperemia, né? Hiperemia, tá? Lembrando, se tiver íntegra, se não tiver, você vai colocar que não está íntegro, beleza? Higiene realizada com água morna e sabonete neutro, paciente posicionado em decúbito lateral esquerdo. Ó, maravilhoso. Aí você vai colocar, se você colocou esquerdo, direito, ou como você colocou, tá? Se até que não tiver, mas tá enfermeira, você é maravilhosa. Oxigenoterapia, 4h45. Paciente em oxigenoterapia por catéter nasal a 2 litros por minuto. Se tá em 2 litros, eu vou colocar como que é um catéter nasal a 2 litros. Tem um negocinho de oxigênio. Ali, ó, essa fotinha aqui, ele tem quantos litros tem. Então, você vai colocar. Se estiver no 4, a 4 litros, a 5, a 6, aí você coloca, tá? Saturação, você vai colocar como tá a saturação, sem queixas respiratórias mantidas sob cuidados de enfermagem. Acabou. Bem simples. Isso daqui, essa alta hospitalar, gente, é caso o seu paciente ele esteja em um hospital. Mas se ele não tiver, tá? Bom, gente, agora a gente vai por uma parte, antes da gente terminar o vídeo, muito importante, é caso o seu paciente for a óbito, tá? Caso quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos lá. Você vai colocar a hora que seu paciente foi a óbito e você vai colocar: paciente evolui a óbito às tal horas, sei lá, 9h20, como tá aqui. Médico plantonista informado, familiares comunicados e acolhidos. Realizados cuidados pós-óbito. É isso, tá? Se você também fez mais alguma outra coisa, você pode colocar, tá bom? As palavras, gente, você vai encaixando. O que não pode faltar é o que você fez e realizou no seu paciente, tá bom? Enfim, gente, creio eu que seja isso sobre anotações de enfermagem, tá? E agora a gente vai analisar uma anotação de enfermagem. Vem comigo. Olha lá, essa anotação de enfermagem aqui, gente, eu vou dividindo ela porque aqui no vídeo não vai caber tudo. Lá em cima tem o nome do paciente, a idade dele, o leito, né, se ele estiver no hospital, o diagnóstico médico, o que ele tem, a data, a enfermeira ou o técnico e o seu corenzinho, tá? Normalmente isso aqui já vem preenchido da cooperativa. Beleza? Vamos lá. 7 horas, ó, o plantão dela começava às 7 horas. 7 horas. Início do plantão, ponto. Paciente consciente orientado em tempo e espaço, em área ambiente, acamado, ponto. Sinais vitais. Aí ela anotou os sinais vitais do paciente. Glicemia capilar, 112. Pele íntegra, mucosas normocuradas e hidratadas, ponto. Acesso venoso periférico em membro superior direito, sem sinais flogísticos, ponto. Mantido sob cuidado de enfermagem. Se o paciente tivesse aqui um dispositivo, ela poderia colocar paciente com tais dispositivos. Isso daí é caso vocês queiram, tá, gente? Eu sempre gosto de colocar como eu recebo meu paciente, o que eu vejo de dispositivo. Eu vejo uma GTT, uma TQT, uma VM. Então eu coloco o que tá ali, tá? Porque a enfermagem, infelizmente, é bem falha, tá? Isso daí vocês vão adaptando conforme vocês querem, tá? 7 horas. Administrado losartana, 500mg endovenoso. Lembrando, se o seu paciente não deglute, você vai colocar como? GTT. Conforme prescrição médica. Aí sim, você pode colocar conforme prescrição médica, mas você precisa colocar o medicamento a miligramagem. Paciente sem queixas no momento. Lembra que eu falei no vídeo como o paciente reage, sem queixas no momento. 8 horas, administrado metformina 850mg via oral. Tá vendo como é uma coisa bem simples, né? Se é só o medicamento. 10 horas, teve mais coisa. Aí vamos lá. Paciente apresentou sudorese fria, tremores, palidez, queixas de fraqueza e tontura. Isso daqui, ó, já é um alerta pro seu próximo colega que vai receber o plantão, tá? Lembra que eu falei que é uma continuidade da assistência? Isso daqui é uma coisa importante para se passar em um plantão.
Glicemia capilar 58, glicemia muito baixa, né? Sinais de hipoglicemia, ela colocou. Realizado o protocolo de hipoglicemia, ofertado 200 ml de suco de laranja e um sachê de açúcar, mantido em repouso e monitorado. Ela fez o que aqui? Falou como o paciente estava e a conduta dela, tá? É importante nesses casos vocês colocarem também o que vocês fizeram, a conduta de vocês. 10h30. Realizado. 10h30. Reavaliado o paciente. Glicemia capilar 94, sintomas regrediram. Paciente refere melhora, orientado a manter a alimentação. Meio-dia, administrado insulina, NPH, 10 US subcutânea. Conforme prescrição médica, almoço oferecido e aceito, né? Aí, 1h30. Saturação de 88, saturação um pouquinho baixa, em ar ambiente. Paciente refere dispneia leve. Elevado cabeceira do leito, orientado respiração profunda. Realizado oxigênio por catéter nasal 2 litros. Reavaliada após 10 minutos, saturação 94, mantido sob observação. Vocês estão vendo como essa anotação aqui, ela é bem certinha? Então, ela fala como o paciente tá e fala a conduta que ela colocou. 15 horas. Realizado troca de curativo em úlcera venosa em membros inferiores esquerdos. Lesão com aspecto de granulação, bordas regulares, exudato seroso em pequena quantidade sem odor. Realizado limpeza com soro fisiológico 0,9%. Aplicado AGE e cobertura com gás estéril e atadura. Procedimento bem tolerado, ponto. Orientado a manter membro elevado. Acabou. 4 horas. Administrar dipirona, 1 grama endovenoso, tá? Devido queixa de dor em membros inferiores, né? Aí aqui a gente tem o grau de dor. 6. Reavaliada após 30 minutos. Dor 2. Paciente relata alívio. 6 horas. Administrado. Vamos lá. 6 horas. Administrado medicamento que eu... Simvastatina, 20 mg via oral, conforme prescrição médica. Paciente estável sem queixas no momento. 7 horas do término do plantão. Termina o plantão, paciente consciente orientado, sinais vitais estáveis. Aí ela coloca ali os sinais vitais, a glicemia capilar, curativo limpo e seco. Deixa o paciente aos cuidados da equipe de enfermagem do próximo plantão. Gente, isso é uma anotação de enfermagem bem feita, né? Vocês viram aí, quem viu o vídeo direitinho e quem também vai ler o material, viu que aqui contém tudo que eu falei pra vocês. O horário, o que o paciente tem, qual foi a sua conduta, qual foi a reação do paciente, miligramagem dos medicamentos, qual medicamento, né? Então isso aqui é uma anotação de enfermagem perfeita e tá disponível também no meu e-book. Bom, gente, eu vou me despedindo aqui de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de compartilhar com outros técnicos, compartilhar no Instagram, falar como vocês se sentiram desse vídeo. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, por favor, me comunique aqui nos comentários ou lá no Instagram que eu posso sim gravar outro vídeo, falar pra vocês no direct, tá bom? Então não esqueçam de avaliar esse vídeo aqui. Beleza? E também não esqueçam de adquirir o meu e-book com todas essas informações, tá bom? Vai estar o link aqui na descrição para vocês desse e-book, beleza? Não esqueçam de clicar aqui, entrar no nosso grupo do Telegram, que lá vai estar o material para vocês, beleza? Tudo que eu falei tá lá de uma forma muito bem mastigadinha, tá? Eu coloquei também lá as nossas abreviaturas da enfermagem. Vai estar essa anotação de enfermagem lá para vocês terem como base, estudarem, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e um bom plantão, um bom sucesso para vocês. Tchau!